Fala pessoal, aqui é o Marcelo e esse aqui é o Apple Watch Series 8. Bom, tô usando esse Apple Watch há mais ou menos aí, eu acredito que um mês, ou um pouco menos talvez. Eu saí de um Apple Watch SE, primeira geração, tava com esse relógio há uns 2 anos. Apareceu a oportunidade de trocar pro Apple Watch Series 8, então eu aproveitei a oportunidade. E eu vou contar pra vocês as minhas impressões que eu tive aí durante esse tempo de uso. Mas antes disso, pessoal, se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Tô vendo que bastante gente que não é inscrita estão assistindo os vídeos, então eu te convido a participar desse projeto junto comigo, se inscrevendo no canal e me dando aquela força, beleza? Agora vamos nessa. Começando, como sempre, sobre o design, eu achei esse Apple Watch, na verdade, não muito diferente do Apple Watch que eu usava. Eu peguei a cor Midnight, então ele é levemente azulado, ele é escuro, mas levemente azulado, e eu achei uma cor bem bonita. Desde o Apple Watch Series 7, a Apple resolveu aumentar 1 mm nas medidas do relógio, então esse aqui é um relógio de 45 mm, o que eu usava era de 44, e pra ser sincero, eu não notei tanta diferença no tamanho da caixa do relógio. Eu acredito que mudou mais ali a respeito da tela, que eu vou falar daqui a pouco, mas nas dimensões do relógio em si, eu notei pouquíssima diferença. E o bacana é que mesmo aumentando esse 1 mm aí, né, de tamanho, as pulseiras ainda servem. Então, se você tem uma pulseira, por exemplo, desde o Apple Watch Série 1, lá do começo, você vai conseguir usar nesse carinha aqui. Eu comentei que eu peguei a cor Midnight, mas existem outras cores disponíveis também. E falando sobre as cores, né, o Apple Watch Series 8 não é mais disponibilizado em titânio. Esse material ficou exclusivo para o Apple Watch Ultra. A traseira também do relógio eu vi que é bem diferente do Apple Watch que eu usava, né, que era o SE de primeira geração. Ele tem alguns sensores a mais ali de oxigenação no sangue e também ele tem o eletrocardiograma que eu vou falar mais pra frente. Então a traseira dele também tá bem diferente. E ele ainda carrega esse design arredondado. Eu particularmente gosto, mas se ele fosse igual ao Apple Watch Ultra, com a tela, por exemplo, toda reta ali em cima, toda quadrada, né, no caso, um design mais quadradinho, eu acharia mais interessante. Até porque combinaria com o iPhone, né? Os iPhones agora estão com um design quadradinho, então ficaria bem bacana. Mas ele ainda é com design redondinho, então eu acredito que essa mudança vai vir aí no ano que vem. Já começou, né, com o Apple Watch Ultra, então eu acredito que a Apple vai trazer aí pros novos Apple Watch Série 9 do ano que vem, eu acredito que eles vão trazer esse design. E sobre esse ponto, eu não tenho do que reclamar, na verdade. É um relógio muito bonito, fica bem no pulso, achei bem bonito, bem interessante. O meu Apple Watch SE também ficava bem bonito no pulso, era um tamanho bem interessante pra mim também. Eu gosto do relógio dos relógios maiores, no caso, então eu peguei o de 45 mm, então ficou bem legal. Passando agora pro quesito tela, ela teve um aumento que foi até significativo. Eu notei que aumentou significativamente a tela e eu tô curtindo bastante essa tela maior, até porque tem uma maior área de utilização ali pra você utilizar o relógio, né? Então ficou bem legal. Inclusive, com essa tela maior, permitiu com que alguns mostradores, por exemplo, tivessem duas complicações daquelas largas. Se não me engano, é o modular duplo. Então, isso ficou bem interessante para mostrar informações com mais detalhes ali. Ficou bem bacana. E também essa tela nova possibilitou com que seja possível um tecladinho no relógio ser aberto. Eu vou falar para vocês que esse teclado não ajuda muito, então eu quase nem uso. Tem alguns mostradores também que tiram proveito dessa tela maior, e quando você curva o relógio um pouquinho assim, parece que é uma tela infinita. Ficou um efeito bem bacana. Então, como eu comentei no quesito de design, a tela ainda é um pouco curvada. E se ela fosse reta igual o Apple Watch Ultra, eu acharia bem mais legal. Daria para fazer um aproveitamento bem maior dessa tela. Mas ainda não veio assim, então a gente vai ter que se contentar. No mais, é uma tela bem bonita. Inclusive no sol dá para visualizar as informações numa boa. Então você vai conseguir, mesmo em condições de alta luminosidade aí, né, ver todo o conteúdo da tela numa boa. No quesito desempenho, que tem uma polêmica aí, a Apple diz que esse relógio vem com o chip A8, ele tem 32 GB de memória, e eu achei um site no qual diz que ele tem 1 GB de memória RAM. Então eu vou falar que ele tem 1 GB de memória RAM. A Apple fala que o chip desse relógio é o A8, mas pelo que eu andei vendo aí de outras análises de outros YouTubers, eles comentaram que esse chip nada mais é que o chip A6 renomeado. E o chip A6 é do Apple Watch Série 6. Esse chip também foi usado no Apple Watch Série 7. Então, Série 6, Série 7 e Série 8, eles são basicamente o mesmo relógio, porém com alguns recursos a mais. Então, o desempenho desses relógios vão ser muito bom. Eu não tenho nada do que reclamar do Apple Watch Série 8. O desempenho dele é muito bom e tudo que você abre nele é quase que instantâneo. O meu Apple Watch SE também era dessa forma. Então, nesse quesito, eu não consegui sentir tanta diferença assim entre um e outro.
outro. Mas o que eu posso dizer é que o desempenho desse carinha aqui é fantástico. Isso é interessante que até aumenta o tempo de vida útil do aparelho, né? Então, por exemplo, eu fiquei 2 anos com o meu Apple Watch SE. E com esse carinha aqui, talvez eu fique uns 2 anos com ele também. Mas ainda assim ficou essa polêmica aí que pegou um pouco mal pra Apple, né? Eles poderiam ter colocado talvez um chip mais poderoso ou algo assim, e não ter só renomeado o chip A6, por exemplo, para A8. Pegou meio mal isso, mas eu não tenho do que reclamar do desempenho. Passando para os sensores do relógio, o Apple Watch ele foi muito pensado para te acompanhar nas suas atividades físicas e acompanhar a tua saúde aí durante o dia. Então ele tem vários sensores para isso. E o Apple Watch Série 8, ele conta com ECG, ele tem também um sensor de oxigenação sanguínea e ele possui também um termômetro, um sensor de temperatura. Só que esse sensor não funciona da forma que a gente gostaria. O sensor de temperatura vai funcionar principalmente no aplicativo de ciclo menstrual. Então ele vai mostrar para as mulheres o período no qual a mulher, por exemplo, vai ovular ou ovulou, de acordo com os algoritmos dele e com a temperatura também que ele consegue capturar. Então para homens esse recurso talvez não seja tão interessante, mas para mulheres pode ser que faça diferença. E o ECG é muito legal. Ele tem a capacidade de fazer eletrocardiogramas e ele vai te mostrar, inclusive, se você tiver com uma tendência aí de fibrilação atrial. E eu recomendo, inclusive, que se você tiver um diagnóstico desse no teu relógio, que você vá procurar um médico. Eu já vi vários relatos na internet de pessoas que fizeram um eletrocardiograma no Apple Watch. Ele acusou que deu fibrilação atrial. Eles foram no médico e realmente eles estavam com fibrilação atrial. Então o relógio pode te ajudar num diagnóstico prévio aí. Eu acho muito legal essa função, inclusive, porque ele tá na coroa digital. Então ele usa um sensor de batimentos cardíacos atrás do relógio e ele usa também a coroa digital para poder fazer o eletrocardiograma. E esse eletrocardiograma fica pronto para você em 30 segundos. A oxigenação sanguínea tem um sensor próprio atrás do relógio e demora 15 segundos para te dar um resultado. Então é bem rapidinho. No mais, ele tem um sensor de batimentos cardíacos também, então você consegue ver os teus batimentos. E eu acho muito interessante essa pegada do Apple Watch no quesito de saúde. Pode ajudar muitos usuários. Eu já vi vários relatos de usuários que foram ajudados pelo Apple Watch. Então é muito legal, muito legal. Eu só acho que o sensor de temperatura poderia ser usado para de fato ver a sua temperatura corporal, né? Ele poderia ter um aplicativo separado ali de temperatura no qual você poderia medir. Então ficou o penaltizinho aí. E tomara que a Apple coloque isso, seja atualização de software ou até mesmo atualização de hardware, né? Como eles gostam de fazer. Mas tomara que isso venha. Quase ia esquecendo, esse relógio ele também tem o acelerômetro, o giroscópio dele e tudo mais. Ele tem isso aprimorado para que ele possa detectar acidentes. Então, assim como a linha 14 dos iPhones, esse relógio aqui consegue detectar, por exemplo, se você se envolver num acidente, né? Porque você vai bater forte, por exemplo, o airbag vai estourar, né, do seu carro e ele vai conseguir ver essa mudança de pressão no ambiente e conseguir dar um alerta nele, né, dizendo que você se envolveu num acidente e ele vai ligar automaticamente para o serviço de emergência. Então isso é bem legal e eu espero do fundo do meu coração que ninguém teste essa função. Sobre algumas melhorias que o WatchOS 9 trouxe também, falando aqui do app Exercícios, ele trouxe uma série de inovações aí para os exercícios. Então, por exemplo, você consegue montar um exercício totalmente personalizado, de corrida, por exemplo. Ele vai mostrar as zonas de batimento cardíaco, isso é bem interessante. Ele mostra também mudanças de elevação, o que é bem legal, com um aplicativo bem completo. Eu achei bem bacana. Bom, falando sobre a bateria do Apple Watch Série 8, eu tô curtindo bastante a bateria desse relógio. O meu relógio antigo, que era o Apple Watch SE de primeira geração, já durava muito a bateria. Mesmo com 89% de saúde da bateria, ele durava 2 dias. Esse carinha aqui dura 2 dias com folga. Se você fizer exercício, ele vai durar um pouco menos, porque nos exercícios ele utiliza os sensores para fornecer para você algumas informações durante a atividade que você está fazendo. Então ele vai durar um pouquinho menos. Mas se você fizer o uso como um relógio mesmo, de fato, ele vai durar 2 dias e se você ativar o modo de pouca energia dele, ele vai durar até mais. Claro que ele poderia durar um pouco mais, né? Ele poderia durar uma semana e meia aí, mas a gente chega lá ainda. E aí, será que vale a pena o Apple Watch Série 8? Bom, como vocês sabem, os preços da Apple aqui no Brasil são exorbitantes, então eu nunca vou aconselhar você comprar no site da Apple. Eu vou aconselhar você comprar em lojas varejistas. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição do Apple Watch Série 8, do Série 7, do SE de segunda geração e alguns outros aí, caso te interesse. Se você tem um relógio bem antigo, se você tem um Series 3, por exemplo, que inclusive nem recebe mais atualização por parte da Apple, eu acredito que vale a pena trocar para esse cara aqui. Se você tem um Apple Watch Série 7,
7 ou até mesmo o Série 6, eu não recomendo a troca, porque você não vai sentir praticamente nada de diferença, nada mesmo. Eu, para ser bem sincero, senti poucas diferenças com relação ao Apple Watch SE que eu tinha. O SE, por exemplo, não tinha eletrocardiograma, não tinha sensor de oxigenação do sangue, não tinha esses esquemas de detecção de acidentes, por exemplo. Então, são mudanças que, sim, melhoraram bastante o relógio, mas acredito que também não seja um fator determinante para trocar. Claro que se você tiver algum problema no coração, por exemplo, ou algo nesse sentido, o eletrocardiograma pode fazer sentido, pode te ajudar bastante. E pelo fato de a Apple ter apenas renomeado o processador, ele vai ter basicamente o desempenho desses últimos relógios que eu falei, né? Do Série 6, do Série 7. Eu acredito que até do Série 5 também, se marcar bobeira. Então, se você tem um desses relógios, talvez não vale tanto a pena assim. E como eu falei, eu vou deixar o link desses relógios aqui na descrição do vídeo. Se você comprar por esses links, inclusive, você vai ajudar o canal aqui, hein? Então, desce aqui embaixo. Mas assim, no geral, é um ótimo relógio. É um relógio muito bom mesmo. Ele tem um ótimo desempenho. A tela maior dele eu achei bem legal. Tem mais espaço ali para você mexer no relógio. Cabe mais conteúdo na tela. Então, achei bem interessante. Os sensores também que ele tem são bem legais para acompanhar você aí, acompanhar a tua saúde, teus exercícios também eu acho bem legal. E é um relógio bonito também. É um relógio bem interessante. Apesar de não ter vindo com um design quadrado, que inclusive estava sendo rumorado, ele ainda tem um design redondinho. É um relógio bem bonito. Então é isso, galera. Essa foi a minha análise do Apple Watch Série 8. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like aí no vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, beleza? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui e tchau!